Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada comparecermos para esse nosso encontro. O encontro da família com Jesus, momento de ficarmos conectados, emitindo vibrações positivas, buscando exatamente entender a mensagem do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos nossos guias espirituais. Então vamos dar início com a leitura preparatória do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. A mensagem é a de número 3. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforços de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço nas sementeiras e a sua passagem. O terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusados por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. As palavras do Cristo aqui interpretadas, refletidas por Emmanuel, é uma advertência para todos nós trabalhadores da seara espírita, que nem sempre entendemos as dificuldades que encontramos no cotidiano, que encontramos em nossa vida, né? E também quando estamos no trabalho voltado para o bem, um trabalho espiritual. Diante das dificuldades, né? Diante muitas vezes do esforço que a gente faz e que nem sempre tem um resultado, aquele resultado que gostaríamos. Então ele diz: não tirar a mão do arado, não tirar a mão do trabalho, não se afastar do trabalho. Abraçar o trabalho com responsabilidade, com confiança, com perseverança, para que a gente não venha deixar as oportunidades passarem e não venhamos a ser prejudicados por isso, né? Deixar a oportunidade do crescimento espiritual passar, porque essa oportunidade não volta. Então, disciplina exige cansaço, exige esforço, mas pensando que lá na frente
haverá colheita de bênçãos. Então vamos, meus irmãos, fazer agora a nossa prece inicial, pensando no alto, no Altíssimo, nas esferas espirituais de bem-aventurança. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui vos pedimos as vossas bênçãos, que venham nos fortalecer, que venham nos ajudar no entendimento das vossas lições, que o estudo toque os nossos corações, para que busquemos a nossa reforma íntima. Dá-nos a vossa bênção, nos concedendo força, energia positiva, misericórdia e compaixão, para que possamos enfrentar os desafios que a vida terrena nos reserva. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, hoje nós vamos dar início ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. São os itens, começa com o item 1, que são as palavras, é uma passagem evangélica, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E nos itens seguintes são os comentários de Kardec. Então, a passagem evangélica é a seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate à porta abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Aqui o registro de Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. Bem, meus amigos, aqui Jesus nos chama a atenção que ele faz essa comparação entre os pais terrenos e o nosso Pai Criador, né? O Pai Celestial, o Pai perfeito, né? Que é toda sabedoria, toda bondade, e que não concede aos seus filhos nada de ruim, porque seu amor e a sua sabedoria, elas são frutos da sua perfeição absoluta. Então, nós deduzimos que o mal existente na criatura humana resulta dele próprio, da sua imperfeição, das suas escolhas, do mau uso do seu livre-arbítrio, porque ele, ou seja, nós, criaturas humanas, ainda estamos em um processo evolutivo até que possamos desenvolver o nosso potencial intelectual e moral com o qual nós fomos criados. Kardec, ele esclarece que as frases que iniciam o texto de Mateus têm o mesmo significado do ajuda-te que o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho, sem a qual não há o progresso, não há a lei do progresso, pois é o trabalho que coloca em ação as forças da inteligência. Kardec lembra que na infância da humanidade, o homem usou a sua inteligência ainda rudimentar para
resolver os seus problemas, as suas dificuldades, a sua subsistência, ou seja, conseguir o alimento, a sua sobrevivência diante das dificuldades naturais, das intempéries da natureza, e se defender dos seus inimigos. E assim a criatura humana foi desenvolvendo a sua capacidade intelectiva, fazendo com que sempre queira o melhor. À medida que essa capacidade intelectiva foi desenvolvendo, ele foi desenvolvendo também a capacidade de querer melhorar, e assim desenvolvendo mais e mais e iniciando o seu desenvolvimento moral. E aqui a gente vê, quando nós falamos do desenvolvimento, do progresso, a gente vê perfeitamente a lógica do processo da reencarnação, da pré-existência do espírito. Porque em uma única existência, todo o progresso interior, individual, ele é muito pequeno diante do potencial que o espírito tem em si mesmo. E cada geração estaria sempre iniciando esse desenvolvimento, porque seria sempre constituída almas novas. Então, se não existisse a pré-existência do espírito, se não viéssemos do mundo espiritual, se não já tivéssemos passado por várias experiências, nós estaríamos sempre no início, sempre iniciando o aprendizado, iniciando o aprendizado, iniciando tudo a aprender, né? Tudo a fazer. Seria tudo iniciar, não seria recomeçar alguma atividade que deixamos inacabada em uma outra existência, não. Nós teríamos tudo a fazer, tudo a aprender, porque sempre seria almas novas, né? O espírito imortal que somos vem fazendo essa evolução, está nesse processo evolutivo através das reencarnações, tendo sempre as oportunidades de corrigir as suas imperfeições, os erros cometidos, as oportunidades do progresso sucessivo. É através das experiências sucessivas da matéria que nós vamos corrigindo os erros, que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos aprendendo e assim, gradualmente, passando da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Quando Jesus diz buscai e achareis, significa trabalha e produzirás. Pedir, buscar, bater na porta, com fé e com trabalho, cada um fazendo a sua parte, desenvolvendo as suas tarefas, desenvolvendo os seus talentos. Os espíritos, eles não podem livrar o homem, a criatura humana, da lei do trabalho, mas podem mostrar-lhe o alvo a ser alcançado, o alvo que ele precisa atingir e a rota que ele tem que obedecer para alcançar o objetivo estabelecido. O escritor espírita Rodolfo Calegares afirma que precisamos compreender que a razão do pedir não é informar a Deus do que estamos precisando, não é lembrar a Deus de algo que nos é essencial e que por acaso ele se esqueceu. Afinal, Deus, ele sabe tudo a nosso respeito, sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas possibilidades e do que necessitamos, do que precisamos. Então, é necessário saber o sentido do pedir. Muitos homens, eles não pedem, não fazem nenhuma, vamos assim dizer, petição a Deus, porque Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Então, sabendo do que eu necessito, do que eu preciso, para que eu vou pedir?
O pedir, quando a gente pede, a gente confessa a nossa imperfeição, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. E é um ato de fé e de humildade, além de criarmos condições de receptividade indispensáveis para que as bênçãos, a graça divina, possa atuar sobre nós. Então, o pedir tem essa condição de nos aproximar de Deus. Ele sabe do que precisamos, do que necessitamos. Mas quando pedimos, estamos mostrando a nossa fragilidade, como aquele filho que pede a um pai terreno. E muitas vezes conhece aquele filho, sabe das suas possibilidades, das suas dificuldades, das suas necessidades, mas diante de um pedido carinhoso, de um pedido com humildade, vai assim pensar e conceder aquilo que está o seu filho a lhe solicitar. Esse momento também de aproximação de Deus, porque nós somos criados colocando Deus numa posição muito distante. Deus como um ser cheio de cerimônia, que a gente não pode a Ele se aproximar, se dirigir, Ele que um ser que castiga, né? Olha, Deus vai castigar, Deus está vendo tudo. Deus castiga. Então, foi criado assim esse distanciamento de Deus. Deus muito distante. Nós podemos não compreendê-lo, não temos condições ainda de compreender Deus, mas podemos senti-lo, e nós sentimos Deus em toda parte. Em nosso semelhante, existe algo mais grandioso do que a criatura humana, o funcionamento de um organismo, de um ser, o equilíbrio que nós vemos na natureza, esse equilíbrio que está sendo alterado por conta da ação egoísta do homem, mas tudo com a sua função. As moléculas, né, quem estuda biologia diz que as moléculas se reproduzem e mantêm as suas características. Quando você olha diante da exuberância de uma flora, de uma fauna, então nós sentimos Deus. Podemos não saber defini-lo como Ele é, mas sentimos a sua grandeza. O espaço está todo cheio de Deus. Quando nós entramos em pensamento, em conexão com a natureza, olhando o espaço infinito, a beleza de um céu azul, ou até mesmo a tempestade que vem cumprindo às vezes a lei de destruição, destruindo muita coisa, mas tudo funcionando, obedecendo a um equilíbrio universal. Olhar para um céu azul, cheio de estrelas durante uma noite, as águas do mar. Nossa, são tantas bênçãos, são tantas belezas, expressões divinas. No silenciar, muitas vezes, nós sentimos Deus a invadir, porque Deus está em cada um de nós. Então, o pedir tem esse sentido, tem esse significado de nos conectarmos com o divino, de nos conectarmos com Jesus, nosso Mestre e Senhor, nosso irmão maior, o guia da humanidade, aquele que veio como governante dar o seu exemplo, não apenas ensinar, transmitir com palavras, mas vivenciar, nos mostrando o caminho a ser seguido, uma prova de amor infinito. Imagine um espírito como Jesus,
da grandeza, da pureza, ter que reencarnar num mundo de energias tão deletérias, né? De vibrações tão densas e grosseiras, mas ele veio por amor, porque na responsabilidade de ter o planeta sob o seu comando, ele veio para dar o seu exemplo e nos dizer o caminho a ser seguido. Então, mas há também aqueles homens que não pedem nada a Deus porque não acha necessário, eles confiam só em si mesmos, em sua inteligência, em sua capacidade de trabalho, em sua capacidade de decisão, e acham que não precisam de Deus. Até diz, se eu não trabalhar, se eu não for atrás, eu não consigo nada. Ora, Jesus diz, buscai e achareis. É necessário buscar, é necessário pedir e bater na porta. Ou seja, você pede, mas não fica na ociosidade, não fica de braços cruzados. Você pede e vai buscar as oportunidades. Vai bater na porta das oportunidades até achar, através do seu trabalho, da sua perseverança, da sua fé, da sua confiança. Mas eu luto tanto e não consigo. Aí já entra a outra questão, que é a questão dos comprometimentos de outras vidas. Que a pessoa ressurge no plano terreno para lutar mesmo, para buscar e não encontrar facilidades, porque desperdiçou no passado. Mas essa é uma outra questão. Então esses homens são homens autossuficientes que confiam só em si mesmos, em sua capacidade, como se Deus não estivesse no comando de tudo, permitindo que ele tivesse a oportunidade de trabalhar, a saúde para trabalhar e conseguir assim concretizar os seus objetivos. Então, meus amigos, não basta, porém, pedir. É preciso o complemento, e o complemento que é procurar e bater, isto é, precisamos nos mexer, precisamos trabalhar persistentemente até atingirmos o nosso objetivo desejado. Esse é o significado das palavras do Cristo. Pedir, buscar, achar. Buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te se empenhando, tendo responsabilidade, tendo honestidade, planejando, estudando, buscando concretizar de uma forma positiva aquele seu objetivo. Um objetivo que venha a envolver também o nosso próximo. Porque nós não podemos buscar, querer ajuda do alto se somos egoístas. Se temos sentimentos tão mesquinhos, não podemos, o céu para nos ajudar, é necessário que estejamos em sintonia com a espiritualidade. E a sintonia, ela se faz pelo bem realizado. A sintonia com as esferas superiores. Porque o egoísmo, ele gera toda uma energia negativa que vai nos levar a sintonizar com mentes enfermiças. Então, trabalhar persistentemente, procurar, é o estudo, é o trabalho, é a busca de oportunidades, conscientes de que trabalhamos, contribuímos para nós mesmos, mas também contribuir com o nosso próximo, contribuir para o avanço, para o progresso de onde nós nos encontramos. Então,
Pensemos nessas lições de Cristo, que elas são muito atuais. O mundo, todos nós precisamos compreender a nossa missão enquanto espíritos imortais, vivenciando uma experiência, vamos assim dizer, material, humana, né? Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência terrena. Então, meus amigos, que Jesus, nos ajude nessa compreensão, nesse entendimento e, sobretudo, na vivência, que é o grande desafio de todos nós. Vamos agora fazer as nossas rogativas, vamos pensar positivamente, fazer nossas vibrações de amor, de paz, de saúde. Senhor Deus Criador, Pai de infinito amor e bondade, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pela paz e o entendimento em nosso país, para que haja união, a fim de que ações do bem sejam levadas aos mais necessitados. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando paz e harmonia. Rogamos pelo entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pela saúde de familiares, parentes e amigos que estão na enfermidade, muitas vezes no leito de um hospital. Senhor Deus, rogamos por nossas famílias, por cada um de nós, pelo entendimento, pela saúde, pela alegria, pela união. Vamos fazer agora uma pausa para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor Deus, recebei nossas rogativas, Senhor, nos nossos corações em prece, muitas vezes angustiados diante dos desafios, e derramai vossas bênçãos sobre todos nós. Que a vossa graça envolva-nos, nos fortalecendo, nos dando força para prosseguirmos em nossa jornada, em nossa caminhada. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado, Senhor, seja vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz do entendimento, o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que possamos aqui estar no próximo domingo. Muita paz.